Temam a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amados irmãos e irmãs, preste bem atenção na palavra que você vai ouvir hoje. Está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 18 a 19. Quanto a vós, guardai-vos bem do interdito. Não aconteça que cobiceis e tomeis algo do que está sob o interdito. E transfira o interdito para o acampamento de Israel, causando sua desgraça. Versículo 19. Estamos no livro de Josué, capítulo 6, versículo 18 e 19. Ouça o que diz no versículo 19. Toda a prata, ouro e objetos de bronze e ferro, tudo será consagrado ao Senhor e entrará no tesouro do Senhor. Amém? Amados irmãos e irmãs, preste muita atenção nesta pregação, porque vai edificar a sua vida, libertar você, sua família. E se você já é liberto, já tem uma família liberta, vai fazer você evoluir, crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Eles aqui nesse texto estão falando, sim, eles estão falando, Josué está falando, que eles entraram lá em Jericó, derrotaram toda a cidade, destruíram a cidade de Jericó. Mas Deus estava alertando a Josué, diga ao povo que não cobice nada do que seja maldito. Interdito significa uma coisa maldita. Uma coisa consagrada que deve ser queimada, purificada ou destruída totalmente. Isto era o interdito. Porque o interdito, a coisa maldita, traria para o acampamento de Israel, para a casa, a família deles, uma maldição. Você prestou atenção? Maldição para a sua vida, para a sua casa, para toda a comunidade de Israel. Coisas que estavam lá, na cidade de Jericó, que eram contaminadas pelos ímpios. Porque havia muita idolatria lá. Eles não adoravam o Deus do céu. Eles adoravam outros deuses, coisas de pau, de pedra, de ouro, de prata, não conheciam a Deus. E viviam numa vida horrorosa, abominável. Por isso estavam sendo destruídos. A injustiça, as abominações eram cometidas nessa cidade. E Deus alertou que eles não deveriam cobiçar, pôr a mão em nada do que era proibido. As coisas de metal seriam fundidas, derretidas, as coisas de valor, que pertenciam ao tesouro do Senhor. E as coisas que não passavam pelo fogo, como por exemplo as vestes e outras coisas a mais que eram queimadas, como madeira, por exemplo, os ídolos que eram de madeira, e tudo o que pegava fogo, que era destruído pelo fogo, seria destruído. Eles não podiam ficar com nada, coisa alguma. Essa era a ordem de Deus. Então, amados irmãos, no capítulo 7, agora nós vamos para o capítulo 7 de Josué. No capítulo 7, o que é que aconteceu nesse capítulo 7? Temos o capítulo 7 e o capítulo 8. O que aconteceu? Você vai ouvir agora o que aconteceu. Os soldados, os anciãos, Josué, eram muito valentes, porém eles tinham como ajuda, eles tinham como segurança a rocha de Israel. Eles tinham Deus com ele. Por isso, eles eram inabaláveis. Ninguém os poderia derrotar. O exército de anjos de Deus estavam com eles. O Espírito de Deus estava com Josué e com o seu soldado. Porque eles estavam na obediência, guardando os mandamentos que
Moisés escreveu e passou a Josué para ensinar ao povo e suas famílias. Eles estavam na obediência, guardando a palavra de Deus. Por isso, eles estavam vencendo todos os inimigos. Mas no capítulo 7, acontece algo inusitado, que eles não esperavam. Tinha uma cidade próximo de Betel, era uma cidade que eles deveriam conquistar. Mas era uma cidade pequena, com pouca gente, poucos habitantes, cerca de uns 12 mil, sem contar as mulheres e as crianças. Então Josué mandou espiões para ver como que era a situação dos adversários antes de atacar, antes de tomar posse daquela cidade, que serviria de herança para eles e suas famílias. Ordem de Deus. Os espias foram até lá e investigaram que era uma cidade pequena, eram de pouca população e era um povo fraco, eram inimigos muito fracos. E não precisaria de tantos soldados para destruí-la. Poucos soldados, cerca de uns 3 mil, dariam conta desses adversários. Colocariam uma destruição total na cidade. 3 mil soldados. Eram fracos, eram adversários fracos. Nem se comparava com Jericó, que era muito mais numerosa, tinha grandes muralhas e um exército mais poderoso. Então, Ai, essa cidade, próxima a Betel, a próxima cidade que eles deveriam tomar posse, atacar, era muito fraca. Sim, seus habitantes, seus soldados, muito fracos. Então Josué os ordenou, vão e tomem posse da cidade. E eles foram. E o que aconteceu? Foram derrotados pelos habitantes de Ai. Morreram cerca de 36 deles na descida. Eles foram derrotados por inimigos tão fracos. Amados irmãos, tiveram que fugir. Então Josué e os anciãos, que eram os chefes do povo, eram chamados de anciãos, os juízes, os governantes, os chefes de família, o povo de Israel, eram chamados de anciãos. Josué e os anciãos de Israel, e praticamente o povo ficou desolado, desanimado, desacreditado, e começaram a chorar. Eles se prostraram diante da tenda da Arca de Deus, desde a manhã até o final da tarde, chorando e lamentando com esta perda, com esta derrota. Josué dizia a Deus, Senhor, o que vai ser do teu grande nome? Por que Israel fugiu? Por que ele fugiu de um inimigo tão fraco? Destruímos Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus, do além do Jordão, poderíamos ter ficado por lá. Nem precisaríamos atravessar o Jordão. E agora o que vai ser do teu nome? Israel fugiu desses inimigos tão fracos. O que aconteceu? E jogavam pó sobre a cabeça, rasgaram suas vestes e não conseguiam entender por que uma derrota. Por que uma derrota tão horrível diante de inimigos tão fracos? Alguma coisa tinha acontecido e eles não estavam entendendo. Vocês estão compreendendo esta situação? Então Deus disse, Josué era profeta, Deus disse a Josué, falou com ele no coração, ele era profeta. Estavam diante da arca e da tenda de reunião, tenda sagrada, que eles tinham construído lá no Monte Horebe. Deus disse a Josué, por que estás aí prostrado? Levanta-te. Israel cometeu um pecado. Sim, Israel tomou de coisas proibidas do interdito. Cobiçou e escondeu nas suas bagagens. Por isso,
todo o acampamento se tornou maldito. Eu não estarei com vocês enquanto a coisa maldita, o interdito, estiver lá, no meio de vós. Sim, é preciso que vocês peguem esse interdito e destruam. Alguém roubou e escondeu na sua tenda coisas que não poderia roubar. Foi uma revelação de Deus a Josué. Mas Deus não falou quem era. Veja, preste bem atenção nesse detalhe. Deus poderia ter falado a Josué: Senhor, quem é? Os soldados? São soldados? São um? Quem são? Não, Deus não revelou a ele quem era. Eles tinham o Urim, que era uma pedra, e o Tumim, ao qual eles faziam a consulta diante de Deus, de Deus, que era pedras sagradas, que fazia parte do ornamento sacerdotal, do sumo sacerdote, onde eles consultavam a Deus através daquelas pedras, o Urim e o Tumim. E Deus lhe dava a resposta. Era assim que eles consultavam a Deus. Tinham algo sagrado para consultar, e Deus não falou diretamente a ele, mas disse: amanhã, Deus disse a Josué, amanhã reúna o povo e diante de mim proclamem que a família, a pessoa que roubou o interdito, ela será destruída, será queimada no fogo. Ela, com tudo o que pertence. Vai chamar clãs, tribos, família, casas, até chegar na pessoa. E foi o que Josué fez com os anciãos. Acordou cedo e chamou família por família, clã por clã, tribo por tribo, casa por casa. E chegou numa pessoa. O nome dessa pessoa era Acã. Acã da tribo de Judá. Acã da tribo de Judá. Descendente de Judá. Sim, este Acã é que tinha tomado coisas proibidas lá em Jericó. Cobiçou, roubou e escondeu na tenda dele. Então Josué disse a Acã: dá glória a Deus e confessa o que você fez. Eles não sabiam o que era ainda. Então Acã disse diante dos anciãos e do povo: verdade, eu roubei 200 ciclos de prata, que equivalia a 2 quilos de prata. 50 ciclos de ouro, que equivalia a cerca de 500 gramas, meio quilo de ouro. E uma capa babilônica de belo preço. Eu os cobicei e escondi na minha tenda. Estão lá. Josué mandou soldados até a tenda e eles foram e acharam dentro da tenda, escondido na terra, esses objetos de ouro e de prata e esta veste linda e muito cara. Trouxeram a Josué diante do povo. Josué então pronunciou com os anciões a sentença: por que você nos confundiu diante de Deus e de nossos inimigos? Então você será confundido. Levaram a um vale, que deram o nome depois, Acor, Vale de Acor, Vale da Desgraça. Foi esse o título, o nome que deram a este vale. Por causa dessa situação, deste crime, deste pecado gravíssimo que cometeu esse homem. Amor ao dinheiro, cobiça, ganância, avareza. Veja, ouro, prata, uma veste linda. Ele sabia disso. Ele sabia. Mas Acã não andava em bons caminhos. Andava nas trevas. Acã, infelizmente, era falso. Ele não imaginava que Deus, como muitos hoje não acreditam e não sabem, que Deus tem câmeras filmadoras escondidas em toda parte. É invisível, você não vê. Mas Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Veja, naquele tempo, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, no espaço, no fundo do mar, em todo lugar. Os olhos do Senhor veem tudo, são câmeras. Câmeras de alta tecnologia do reino dos céus, que
que grava a voz e as imagens muito melhor do que as que ele ensinou aos homens. Vocês estão entendendo? Por isso, meus amados irmãos, eles levaram até o vale de Acor. E lá eles apedrejaram o Acã. Tudo o que ele tinha, todos os seus pertences, eles também amontoaram e botaram fogo. Depois de apedrejar, mataram ele e meteram fogo nele e todas as coisas que ele possuía. Seu gado, sua tenda, tudo. Levaram a família dele também, porque ele tinha mulheres e filhos, provavelmente tinha crianças. Aí surge uma interpretação. Uns dizem que a família morreu, também foi lapidada e queimaram no fogo e juntaram um montão de pedras sobre ele, é o que diz a Sagrada Escritura, mas não sobre eles. Então, muitos pregam e interpretam que eles foram mortos, ele e toda a família, mas eu acredito que não. Eu acredito que quem foi morto, lapidado, quem só pecou, quem pecou foi Acã, ele que deveria morrer, e foi ele que morreu. Por isso, lá nas Escrituras, se você pegar outras traduções, você vai ver que não está eles foram lapidados, eles foram queimados, mas está ele foi. Sim, no singular. Ele foi lapidado e ele foi queimado. E todas as coisas que pertenciam a ele. Mas sua família não. Suas crianças, eles não tinham culpa. Tanto é que na lei de Moisés estava escrito, e os profetas pregavam, que o pai não será responsável pelo pecado do filho, nem os pecados do filho pelo pai. O pai não vai morrer, ou a mãe, se o filho é pecador. Quem vai morrer é o filho. Ou ao contrário. Vocês estão entendendo? Por isso, nós entendemos, como está no singular, as coisas que pertenciam a ele, correto? E não a família, mas eles levaram a família também para ver, para presenciar o que estava acontecendo, a fim de imprimir no coração deles, daquelas crianças, daqueles jovens, e da mulher, o temor. Estão vendo o que vosso pai fez? É assim que acontecerá com todo aquele que transgredir a aliança, a ordem de Deus e contaminar todo o acampamento. Veja, morreu cerca de 36 pessoas por causa do pecado desse homem. Então, era um exemplo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo com o pai, com Acã, para dar um exemplo e para que todo o povo pudesse ter aquele temor e não cometer uma violação contra os mandamentos e a aliança de Deus. Os mandamentos e a aliança. Mas eu acredito que a família, com certeza, pelo que nos revela a Sagrada Escritura, a lei de Moisés, que não foram mortos, de jeito nenhum. Outros vão dizer que foram, mas eu acredito, com certeza, estudando a Bíblia Sagrada e pelos que os profetas pregavam, a lei de Moisés, a própria lei de Moisés, que eles estavam guardando, já foi escrito para eles na época, e pregava que o pai ou a mãe ou os filhos não morrerão pelo pecado um do outro. Se a mulher pecou, é ela que vai morrer. Se o marido pecou, é ele que vai morrer. Se os filhos pecaram, é os filhos que vão morrer. Então, nesse caso, foi Acã, não foi a família que cometeu esse pecado. Então, Acã e as coisas dele. Meus irmãos, vale de Acor, vale da desgraça. Aí, juntaram um montão de pedra sobre ele. Depois disso, tem o capítulo 8, que é a continuação dessa situação. Então, Deus disse a Josué, agora sim, vocês eliminaram a maldição, o maldito, vocês eliminaram a desgraça do meio de vós. Então, Deus disse, agora vocês vão vencer esses inimigos, vão destruir a cidade de Ai. Sim, agora estou convosco, porque vocês eliminaram o pecado, a iniquidade que estava no meio de vocês. Deus está passando ensinamento para nós, para você, através dessa pregação, dessa situação. Você não pode, meu amado irmão e irmã,
guardar iniquidade no seu coração, falsidade. Você não pode guardar coisas, objetos na sua casa, que é uma profanação para seus filhos, sua família, sua vida. Sua casa, seu lar, seu corpo é templo, seu corpo é templo, tem que ser templo do Espírito Santo, como pregava o apóstolo Paulo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, Espírito de Deus, então é sagrado. Nossa casa tem que ser a tenda, sim, sagrada, como um templo, como a tenda sagrada naquela época, como o acampamento de Israel. Tem que ser santo. Então, nossa casa não pode ser profanada. Não pode haver objetos, coisas em nossa casa que é contrária à nossa fé. Está entendendo? Há muitas falsas doutrinas, falsas religiões, seitas, coisas diabólicas. E muitos, por não acreditar no que eu estou dizendo e na palavra de Deus, atraem sobre sua casa, sua vida, sua família, maldição. Sim, maldição. Desgraça sobre a sua família. E as coisas não vão bem e não vão, e vão para trás, e vem a desgraça. Veja o que aconteceu a eles. Para derrotar os adversários, os inimigos, Deus era o Deus da rocha, o protetor. Deus é quem dava a vitória, através de seus anjos, e uma força extraordinária. Existia uma força, um poder extraordinário que os acompanhava. Por isso eles venciam todos os inimigos. Mas quando essa força os abandonou, porque eles cometeram pecado, trouxeram um objeto, uma coisa maldita, que era o interdito, para dentro do acampamento, para dentro da tenda, o que aconteceu? Foram derrotados pelos inimigos. E Deus disse, não estarei convosco enquanto vocês não eliminaram o interdito. Enquanto você, que está me ouvindo, não eliminar, eu estou falando para todos, mas para aqueles que ainda têm na sua casa um interdito, uma coisa maldita, na sua vida, um vício, um pecado de estimação, na sua casa, ou no seu próprio corpo, algum objeto, alguma corrente, um amuleto, qualquer coisa que seja de uma falsa religião, quando você tiver isso, roupa até, grampo, qualquer coisa que seja de uma seita diabólica, seja de uma falsa religião, que você tiver na sua casa, lá, algum livro, na estante, na prateleira, guardado na gaveta, alguma coisa, algum objeto, algum quadro, alguma coisa que está contaminando o seu lar, que não seja da nossa fé, a fé cristã, você está atraindo a desgraça, a maldição para a sua casa. Os espíritos malignos estão ali por causa daquela coisa, até por causa de um grampo. Certa vez, uma pessoa, isto é, um grupo, estava fazendo oração, eles faziam oração de libertação por uma mulher, e ela tinha deixado a falsa religião, estava orando para libertar daqueles espíritos que atormentavam ela. Tinham eliminado várias coisas, tinham feito uma limpeza, mas o demônio não estava saindo, então eles não estavam entendendo por quê. Então veio uma palavra de ciência, uma revelação carismática, dom do Espírito Santo, para um dos membros do grupo que estava orando por ela, e veio a revelação de um grampo, veja, de cabelo. E por causa daquele grampo, ela não estava sendo liberta, o inimigo não estava deixando, pertencia ao inimigo, era uma coisa consagrada. Quando tirou aquele grampo, é uma história bem antiga, mas verdadeira. Quando tirou aquele grampo, eliminaram aquela última coisa, por pequenina que seja, o que aconteceu? A mulher foi liberta daqueles espíritos. Você está entendendo? Então, meus irmãos e irmãs, pode ter coisas na sua casa, na sua vida, na sua família, que é uma abominação aos olhos de Deus. Às vezes você não sabe, acha que não faz mal, que não influencia, que não tem nada a ver. Tem muito a ver, muito a ver. E os espíritos malignos, eles ficam naquela casa, naquela vida, enquanto a pessoa não se despoja desses livros, desses objetos que eram antes de uma falsa religião.
Sim, falsa religião que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Bruxaria, satanismo, espiritismo, mesa branca, mesa negra, esoterismo, gnosticismo, ocultismo. Irmãos e irmãs, são tantas falsas religiões e também no meio evangélico e católico também existem muitas misturas, muitas coisas que atraem maldição. Quantos falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos padres, falsos pregadores existem, enganando o povo? Sim, enganando o povo. O que tinha no coração de Acã era a cobiça, a ganância, a avareza, amor ao dinheiro. Veja, o mal estava lá dentro dele. Se esse mal não estivesse dentro do coração dele, ele não teria roubado aqueles objetos sagrados que pertenciam a Deus, ao tesouro. Era para ser fundido, derretido, purificado pelo fogo. Aquele ouro, aquela prata e aquela veste de babilônica, de belo preço, queimada no fogo. Tem que ser queimado. Mas aquele ouro, aquela prata, cerca de 2 quilos, 200 ciclos de prata e cerca de meio quilo de ouro, 50 ciclos. Era para ser fundido. Ele estava roubando. Quantos roubam? Quanta gente rouba nas igrejas? Ladrões. São maldições que atraem para a sua vida, a sua família, a sua casa. Quantos falsos profetas? Uma desgraça total. Uma contaminação geral. Católicos e evangélicos se contaminando. Estão contaminados. Pregando e uma falsa doutrina. Pregando e ensinando uma interpretação errada, falsa das Sagradas Escrituras. Quantos pregam o erro em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo? Na segunda carta de Pedro, ele fala, capítulo 3, segunda carta de Pedro. Lá tem um versículo que ele diz, o apóstolo Paulo ensinava em suas cartas e também nas demais escrituras tem partes difíceis de entender, que muitos espíritos ignorantes, pessoas que têm pouco conhecimento, deturpam, torcem para a sua ruína e perdição. Não entendem, não compreendem e pregam o erro, literalmente, em nome de Deus. Eu já ouvi cada besteira, meu amado irmão. Eu já ouvi, por exemplo, um pastor até famoso, em um vídeo, falando que quem matou Jesus Cristo foi Deus. Deus foi quem matou seu filho. Isso é gravíssimo. Porque lá em Isaías está escrito, pegou literalmente o que está escrito, sem conhecimento, sem aprofundamento, sem entendimento, cego, porque ninguém entende toda a palavra de Deus. Pegou 1 ou 2 versículos, ou 3, lá de Isaías, que fala no Isaías 53 sobre a morte de Cristo, e ensinou o povo, e pregou, e muitos crentes acreditando, ensinando este pecado gravíssimo, esse erro gravíssimo. Deus matou seu filho. Deus não é assassino. Deus matou Jesus Cristo. É muita cegueira, amados irmãos. Quantos cegos e guias de cego em todas as igrejas, em todo lugar. Eu acredito que foi por ignorância. Muitos pregam por ignorância, o erro em nome de Cristo, por exemplo, que pecado também é tudo igual. Pecado é tudo igual? Aonde que pecado é tudo igual? Você joga no chão o seu filho, às vezes é um pecado, é leve. Joga um papelzinho de chocolate, comeu chocolate, joga no chão, na rua. É pecado, é erro, está poluindo o meio ambiente. Você acha que um cristão verdadeiro deve fazer uma coisa? Não, tem que manter a limpeza. Põe no bolso, põe no lixo. Papelzinho de chocolate, de bala, de pirulito, qualquer coisa, uma garrafa PET, por exemplo, uma latinha, nem que seja de refeição, vai jogar na rua, vai deixar ali, é um pecado. É grave? Não é, não está destruindo a vida de ninguém, mas está dando um mau exemplo. Vai entrar no reino dos céus com essa má educação, ou falta de educação? De jeito nenhum. Vai para uma prisão do outro lado. Tem que ser reeducado, porque o reino de Deus é organizado, é administrado. Não é feito de qualquer jeito.
como na casa de muita gente. Vocês estão entendendo? Foi o que Jesus disse lá, Mateus capítulo 5, versículo 19. Sim, Mateus capítulo 5, versículo 19, e Mateus 5, o 23. Fala da diferença ali, Jesus fala. No 19 ele diz: aquele que transgredir um dos menores mandamentos e ensinar assim aos outros, será considerado o menor no reino dos céus. Bom, se ele está transgredindo, se você está transgredindo um dos menores mandamentos, ou alguns dos menores mandamentos, é o que acontece com todo mundo quase, e ainda dá esse mau exemplo, ensina dessa forma errada os outros menores, então será no reino dos céus considerado os menores. Então existe uma hierarquia no reino dos céus como aqui na terra. Tem os grandes e os pequenos. Existe uma hierarquia, como aqui nesse mundo. Existem os trilionários, os bilionários, os milionários, os ricos de todo nível. E existem os pobres. No reino dos céus, também. Porque um vai ser menor e o outro vai ser grande. Porque ele diz, mas se aquele que guardar os menores mandamentos e ensinar aos outros, guardar e ensinar aos outros a fazer o mesmo, estes serão considerados grande no reino dos céus. Se um é considerado pequeno e o outro é considerado grande, no reino dos céus, não no reino da terra. Confere lá na sua Bíblia. Se existe essa diferença entre os que serão os últimos e os que serão os primeiros, se existe, é porque existe diferença de pecado. Não é tudo igual. Quando você transgride um pequeno mandamento, é uma coisa. Quando você transgride um grande mandamento, é outra. Ali ele está falando dos pequenos, porque quem transgrediu os grandes mandamentos, na época de Moisés, era lapidado, era morto, não tinha perdão. Mas aqueles que pecavam, que não era para a morte, eles tinham um sacerdote, tinham um sacrifício. Sim, as suas cerimônias sagradas para a purificação do povo. Por exemplo, o dia da expiação, sacrifício pelo pecado. Por que sacrifício pelo pecado e dia de expiação? Para gente que comete homicídio e adultério? De jeito nenhum. Eram mortos, apedrejados ou queimados no fogo. Pecado grave. Mas os que cometiam pecados por ignorância, por inconsciência, pecados que involuntários, pecados que depois eles sentiam que tinham cometido erro, por exemplo, porque todo o povo pecava, todo o povo era pecador, mas não em coisas graves. Os que eram pecado, os que cometiam grandes transgressão, transgrediam os grandes mandamentos, eram mortos, lei de Deus. Não tinha expiação, não tinha perdão, eram mortos. Sim, estava errado? Não, estava cumprindo a lei. Veja o que aconteceu com Acã. Ele cometeu algo grave. Então, por que a tenda de reunião? Por que o altar de holocausto? Por que os sacrifícios? Por que o altar de incenso? Por que a tenda? Por que o templo? Por quê? Porque o povo era um pecador e precisava dos sacerdotes para serem purificados, a fim de que, perdoados por Deus, não fossem mortos, não continuasse aquela contaminação. Então, eram purificados, tinha a cerimônia sagrada para aqueles que não pecavam gravemente. Toda a Bíblia nos revela isso. Certo? Então, meus amados irmãos, o que aconteceu com Acã? O que aconteceu com Acã? Ele foi lapidado, foi morto, por causa da sua ganância, da sua estupidez. Agora eu vou contar algo para você, para completar essa pregação, o que aconteceu comigo. Certa vez eu estava em viagem lá para a Itália. Isso foi em 1990. Estava na Itália, eu estava numa fazenda, tipo um hotel fazenda, mas era um seminário muito bonito, um seminário grande. Eles tinham até plantações de vinha lá, plantações de uva, faziam vinho. Muito grande, muito bonita. E lá tinha um hotel, tinha diversos quartos naquela construção. Eu estive lá em 1990
E certa vez eu fui com um seminarista, era católico, sabe? Fui com um seminarista no centro, nós fomos comprar algo de... Foi uma peça para o computador na época. Sim, aqueles computador mais antigos. Fomos comprar essa peça em certo lugar. E tinha um jardim enorme, bonito. O nome dele era Lucas, o nome desse seminarista, um jovem, Lucas. Ele disse, ali, esse jardim bonito é o jardim do Papa. Eu não sabia. Aí, ele foi, desceu do carro, comprar a peça. E, pelo vidro do carro, eu olhei distante, um tipo de um lixeiro grande, bem grande. E tinha algo branco, brilhando, bonito, pendurado naquele lixo. Não estava dentro, estava como que na beirada, para ser visto. Eu percebi que era um tapete, estava limpo. Eu saí do carro e fui até lá. Sim. E quando cheguei, vi era um tapete de mais ou menos uns 2 metros por 1 metro de largura. Era um tapete de couro muito bonito, de cabra montesa, talvez, ou de carneiro, um pelo bem alto, de lã, mas era couro mesmo, era algo bonito. Estava limpinho aquele tapete. Eu peguei aquele tapete e olhei e disse, vou levar para casa. Vou ficar com esse tapete. Não estava sujo, era de couro, bonito, bem limpinho, bem branquinho. Eu peguei, enrolei e levei para o carro. Depois o Lucas veio, mas tomou a direção e nós voltamos para aquele seminário. Era um seminário lá, naquela fazenda. Isso na Itália, em Cecchina, província de Cecchina. E peguei aquele tapete e levei para o quarto, certo? Eu levei para o quarto, comecei a apreciar e até disse, eu acho que eu vou dormir em cima desse tapete essa noite. Mas fiquei pensando, não, vou guardar ele. Quando eu voltar para o Brasil, eu levo ele comigo. E abri o armário e guardei aquele tapete, dobrei ele, coloquei ali. Quando chegou a noite, irmãos, quando chegou a noite, que eu me deitei na cama e fui dormir, eu apaguei. De repente eu tive um sonho. Neste sonho, eu estava dentro de uma casa onde houve um homicídio. E um demônio, como se fosse um lobisomem, parecia ser um lobisomem, um demônio, ele parecia ser um lobisomem, ele pulou em cima de mim e agarrou. E quando ele me agarrou, eu entrei em luta corporal com este espírito, com este demônio. Mas como eu estava forte, mais forte do que esse demônio, eu consegui estrangular ele. Eu dei um estrangulamento e quebrei o pescoço. Acabou o sonho. Quando acabou o sonho, eu acordei. Era mais ou menos meia-noite. Quando acordei, eu senti a presença do mal dentro do quarto. Sim, senti a presença de Satanás. Não em mim, mas no ambiente. E aquela coisa ruim no ambiente. Pesou o ambiente. Algo fora do comum. Eu não entendi por quê. Fiz oração, expulsei e ele se afastou. Fui dormir. Peguei no sono e tive um segundo sonho. O segundo sonho, eu estava falando com 2 espíritos, eram 2 demônios. Eles tinham cerca de uns 2 metros, eram bem altos. Eu não conseguia ver o pescoço e a cabeça, apenas do ombro para baixo, os braços. E as mãos pareciam mãos de sapo, compridas, unhas e os dedos compridos, como o de um sapo, mão de um sapo. Mas o braço como o de homem, escamoso.
estava conversando com esses dois demônios. Eles estavam diante de mim, estavam perto deles. Dois. Mas não via a cabeça deles, só as mãos. E olhei que as unhas eram afiadas e as mãos pareciam mãos de sapo, escamosas. E acabou o sonho, eu acordei. Quando eu acordei, aquela presença do mal. Uma presença do mal, uma força do mal dentro do quarto. E daí eu ouvi uma voz. Sim, o demônio que estava ali começou a pedir o que era dele. Ele dizia, dá o que é meu e eu vou embora. Eu quero aquilo que é meu, dá o que é meu. Ele insistia, o que é seu, o que é seu. Eu não estava conseguindo entender o que era dele. Não consegui entender. Não pensei no tapete, de jeito nenhum. E ele começou a pedir, e eu expulsei esse espírito, e aquela presença do mal foi indo embora e ele se afastou. E aí eu fui dormir de novo. Dormi. E tive um terceiro sonho. Amados irmãos, terceiro sonho. Esse terceiro sonho, eu sonhei que estava ali no quarto. Eu me vi no quarto, em pé, com aquele tapete na mão, aflito, querendo tirar aquela coisa do quarto. Um sonho. E eu abri a porta e fui no lado, na outra porta, onde tinha um seminarista. Ele estava dormindo no outro quarto. E eu fiquei naquela porta tentando chamar ele para que nós tirássemos aquele tapete dali. Acabou o sonho, eu acordei e senti a presença do mal de novo. Daí eu entendi que aquele tapete, ele pertencia a Satanás. E ele estava atrás, ele estava grudado naquilo ali. Eu não sei se era tapete de alguém que era satânico, eu não entendi, amados irmãos, mas aquele tapete era um interdito, era uma coisa maldita, e tinha algo a ver com Satanás, alguma falsa religião, alguma coisa horrível que tinha acontecido, e alguém que colocou aquele tapete lá, ele colocou com a intenção de uma pessoa levar aquele tapete, por isso ele não jogou dentro, por isso ele não estava sujo, estava limpo, estava lá, para que alguém pegasse e levasse. Então, o que eu fiz? Justamente o que eu sonhei. Peguei aquele tapete e isso, de madrugada ainda. E saí pela porta e bati na porta do lado, que era o de cemitério. Ele disse, avante. Avante em italiano significa entra. Mas eu não quis entrar. Ele estava dormindo, não quis atrapalhar. Voltei e percorri aquele corredor, desci uma escada e lá na cozinha tentei achar fósforo, isqueiro, para queimar aquele tapete. Eu percebi que aquele tapete pertencia a Satanás. Estava trazendo uma maldição com ele. De algum ritual aquele tapete, alguma coisa do mal. Como eu estava em espiritualidade, em comunhão com Deus, uma vida de santidade, então eu consegui perceber isso pelo dom espiritual. Deus estava me alertando. Mas se eu não tivesse comunhão com Deus, teria levado para casa, não teria visto e nem ouvido coisa alguma. Nem a presença do mal teria sentido. Mas como estava em santidade, no caminho de Deus, Deus me revelou, pude perceber, dom espiritual. Veja como é importante, você está em comunhão com Deus. O mal não vai conseguir te destruir, te enganar. De jeito nenhum. Ele não vai entrar na sua vida se você estiver em comunhão sincera com Deus. Preste bem atenção nisso. Muita gente leva coisas para casa ou recebe de presente e não percebe nada. Está em comunhão com o mundo e aí vem a desgraça para a sua família, para a sua vida e não sabe por que está acontecendo isso, aquilo, aquele outro. Não tem aquela espiritualidade que deveria ter. Guardar a palavra de Deus como Josué, como o povo que estava guardando os mandamentos. Veja que Deus revelou a Josué, porque ele estava em santidade. Senão eles não conseguiriam mais vencer os inimigos. Eram derrotados por Ai e as nações pagãs se reuniriam e acabariam com eles.
Mas graças a Deus que ali, ele como líder e os anciões estavam firmes, guardando a palavra de Deus. Não eram hipócritas, não eram falsos. Por isso, puderam vencer Ai e todos os inimigos e conquistar a terra, destruir 7 nações pagãs mais fortes e poderosas do que eles, pela força e poder extraordinário de Deus, é claro, com o treinamento deles também, porque é assim que Deus trabalha. Em comunhão. Deus ajuda. Você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Meus irmãos, o que aconteceu? Consegui o fogo, levei aquele tapete para fora, fui colocar fogo no tapete, mas ele não pegava fogo. Eu não sei se derramei álcool, parece que eu derramei álcool, algo que era inflamável. E tentei, não sei, um isqueiro, parece que era um isqueiro, não era um fósforo. E com álcool, isqueiro, e tentando botar fogo naquele tapete, e ele não pegava fogo, de jeito nenhum. Não consegui queimar aquele tapete, nem com álcool, nem com fogo, ele não queimava. Chamuscava e não queimava. E eu peguei e abandonei lá embaixo, voltei as escadas, subi, fui para o quarto. Quando eu entrei no quarto e fechei a porta, o que eu senti? Um clima de paz. Parecia um céu, parecia um paraíso. Me senti bem, o quarto estava purificado. Estava com luz, porque o interdito, a coisa maldita, foi removida. Não estava ali, estava lá fora. E o demônio foi para lá. Sim, era a cama dele, era o tapete que ele dormia praticamente. Estava grudado com aquilo ali. Tinha uma magia, um ritual ligado àquele tapete. Vocês estão entendendo? Porque tantas desgraças, porque tanta confusão. E muitos não sabem o porquê acontece isso ou aquilo. Mas quando você encontra um homem verdadeiro de Deus, e se você obedecer, e ele tiver dons espirituais, você vai se livrar de muitos males que estão acabando com você e com a sua vida. Irmãos e irmãs, me senti bem, pude dormir tranquilo. E quando acordei de manhã, eu estava pensando, quando acordar de manhã, eu vou, como não consegui queimar, eu vou levar para bem longe, jogar fora, no lixo, no fundo, para que ninguém pegue aquele tapete. Dar o fim, não consegui queimar. De manhã eu fui e tinha um sacerdote, tinha 2 sacerdotes daquele seminário, um deles se chamava Padre Lívio. Ele era italiano, mas esteve no Brasil há alguns anos, parece que cerca de 2 ou 3 anos, e ele sabia falar o português. O outro, Giancarlo, ele não sabia, só italiano, mas ele entendia a minha língua, o Padre Lívio. E ele perguntou, ele estava regando as plantas quando viu aquele tapete, ele disse, o que significa isso? Aí eu contei a história para ele não acreditou muito, talvez achou que eu estava louco, mas eu peguei aquele tapete e levei para um lugar bem distante. Consegui achar um lixo daqueles grandes e joguei bem no fundo. Abandonei lá e voltei para casa. Por que eu contei esta história, este fato? Isto é fato para você. E estou pregando a respeito do pecado de Acã, do interdito, da coisa maldita que ele carregou para dentro da tenda do acampamento de Israel. Por que estou falando tudo isso e ensinando a você, e passando a você esse ensinamento? Porque, meu irmão, é muito importante você se desfazer completamente de qualquer coisa, qualquer objeto, imagens, quadros, livros, pingentes, correntes, qualquer coisa que você tenha no seu corpo ou na sua casa, que seja de falsas religiões, que seja de bruxaria, satanismo. Você precisa pegar essas coisas e destruí-la, queimá-la, tirar da sua... Você vai destruir. E o que vai acontecer? Os demônios vão sair da sua casa, da sua vida. Se você quer uma conversão verdadeira e mudar as situações, você está entendendo? Às vezes, essas coisas estão lá e os espíritos estão lá, presos, e existe aquele afastamento dos anjos de Deus,
Afastamento de Deus, do seu lar, da sua vida, porque Ele não está com você, não está, e você pensa que está, mas não está. Na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, mas não está. Você está enganado, completamente enganado. Muitos se deixam enganar por falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos pregadores, falsas religiões. Estão contaminados, não conseguem sentir, perceber o mal que essa gente faz ao povo e o mal que está na sua vida e na sua casa. Às vezes não percebe, não sente. Você está entendendo? Eu senti, percebi, porque estava em espiritualidade, de santidade. Sim, muito forte com Deus. Lá no meio de Israel, o povo não sabia, porque foram derrotados pelos inimigos. E Deus disse: vocês serão derrotados pelos inimigos se não tirarem o pecado da vida de vocês, se não tirarem o interdito, essa coisa maldita. Tem que queimar, destruir. Essas coisas podem ser livros, podem ser pingentes, amuletos, uma ferradura, pode ser um quadro ou uma foto de uma mulher nua, enfim, pornografia, pode ser vícios de maconha, droga, cachaça, bebida, enfim, qualquer coisa que não seja sagrado. Por exemplo, amados irmãos, um escapulário, imagens até de ícones que não são idolatria. Os ícones não são idolatria. Mas eles podem se transformar em objetos de idolatria. Vocês estão entendendo? Como o Templo de Salomão. O Templo de Salomão era cheio de ícones, imagens de anjos. A própria Arca da Aliança, que era a parte mais sagrada, tinha um propiciatório. Em cima dela, Deus mandou fazer 2 imagens de querubins, imagens de anjos. E decorar o templo internamente com imagens de querubins. A bacia de bronze, o que eles chamavam de mar, 12 bois embaixo, com um pedestal. Aqueles bois de bronze, de metal, não eram imagens para ser adoradas, mas era uma decoração. Então, a decoração interna do Templo de Salomão, o primeiro templo que agradou a Deus, no qual ele desceu com sua glória, esse primeiro templo era cheio de ícones, imagens. Era idolatria? Não. Ele proibiu fazer, mas imagens de falsos deuses. Vocês estão entendendo? Não aquelas imagens. Aquelas eram sagradas. Mas há uma mistura. Até uma Bíblia pode ser profanada. Sim, Bíblia sagrada. Então, deverá ser. Mas a Bíblia não contamina. Sim, se ela for contaminada por uma falsa religião, tem que ser destruída. Sim, imagens de Nossa Senhora, imagens de Jesus e de José e Maria. E você está entendendo? Tem muitas imagens que falsas religiões usam para a sua idolatria, seu culto. Esses cultos que veio da África, por exemplo. Sim, a macumba, o candomblé, o espiritismo, existe o satanismo. Tantas falsas religiões, elas usam imagens que deveriam ser sagradas, mas contaminam essas imagens. Fazem até, tem feiticeiros que fazem até trabalhos e mandam a contaminar aquele lar, aquela casa, aquela vida. Sim, há muitos testemunhos a respeito disso. Então, não é um ícone, mas é um ícone que foi contaminado. Até uma imagem, Nossa Senhora Aparecida pode ser contaminada. Não são as mesmas imagens. Então, deverão ser destruídas, quebradas, enterradas. Não pode ficar na sua casa, na sua vida. Eu estou falando de imagens que são ícones, sagradas. Estou falando de imagens de ícones que são contaminadas. Existe essa diferença. Como o Templo de Salomão, como Israel no deserto, por exemplo. No capítulo 21, Números 21, quando as cobras, as serpentes, começaram a morder o povo, porque eles estavam murmurando muito e reclamando e pecando contra Deus, Deus
permitiu que aquelas cobras venenosas começassem a picar o povo. E eles estavam morrendo, não tinha antídoto, não tinha cura para a mordida daquelas cobras, estavam morrendo, morreu muita gente. Eles pediram socorro a Deus e a Moisés, Moisés intercedendo pelo povo. Deus disse, faça a imagem de uma serpente de bronze, ponha numa vara e aquele que foi picado deve olhar para aquela imagem de metal de uma cobra, e ao olhar será curado e não morrerá. Veja, Deus que proibiu fazer imagem, ele mesmo manda fazer uma imagem. Mas não era para adorar aquela cobra, era um ícone. E Deus estava curando através daquele ícone, daquela cobra. Se não olhasse para aquela cobra, para aquela imagem a serpente, se não olhasse, não era curada, morria. Então as pessoas, ao olhar, então Deus, não era a cobra que estava curando, mas Deus, através daquela obediência, aquele ícone que ele mandou fazer, o que acontece? E curava eles da mordidura. Então era uma fase que eles estavam passando, que precisavam daquela imagem para ser salvos. Vocês estão entendendo? E ele proibiu, mas agora mandou. Então, por isso, a Bíblia é complexa, é difícil de entender. Muitos tomam ela literalmente, como aquele pastor, pregando que Deus matou seu filho. Foi Deus quem matou seu filho? Não. Deus não é assassino. Vocês estão entendendo? Olha que mal terrível, que pecado grave. Mas não é só isso. Muitos evangélicos que pregam também ensinam que pecado é tudo igual. Se fosse tudo igual, todos estariam perdidos, todos iriam para o inferno. Ninguém se salvaria se fosse tudo igual. Como pode um homicídio, por exemplo, o abuso de uma criança, que é tão grave, ser igual a alguém que jogou uma latinha, uma garrafa PET na rua, um papel de chocolate de bala? É pecado. É erro. Lembra o que Jesus disse? Quem transgredir os menores mandamentos e ensinar a seus outros será considerado no reino dos céus, então é salvo. Não está perdido. Mas está transgredindo. Está transgredindo e ensinando. Então não se arrependeu e nem se confessou, porque acha que está certo. São pequenos erros. Mas está ensinando errado a palavra de Deus. E muitas coisas, mau exemplo, vai ser salvo, mas lá você ficará em último lugar. Por exemplo, essas diferenças, vou explicar para você, dar uma ilustração. Mas aquele que os guardar e cumprir será considerado grande no reino do céu. Veja a diferença. Então, para explicar melhor para você, vou tomar a ilustração de um homem muito rico. Um homem muito rico. Tipo, você é um pobre, você é uma pessoa pobre, não tem casa, paga aluguel, tem 4, 5 filhos, trabalha duro, não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Ganha pouco, gasta muito, nem para comprar uma bicicleta. Você vai a pé para o serviço. E é distante o trabalho. Aí chega um homem rico, muito rico, diante de você e diz, meu irmão, eu quero te dar um presente. Aliás, dois, você vai escolher. Vou te dar um carro no valor de 800 mil reais. Sim, um carrão. Vou pagar todos o seguro e PVA, todas as despesas desse carro. Vou dar para você esse carro. Você vai ganhar todo o combustível, toda a manutenção, tudo que você precisar para este carro, porque é um carro caro. Tudo, você não vai gastar nada. Eu vou bancar tudo. Você vai usar esse carro para ir para o seu trabalho e passear com a sua família. Você não vai ter gasto nenhum com esse carro. A despesa dele é muito cara, uma despesa mensal e anual, mas será minha. Vou te dar esse carro. Ou vou dar a você uma bicicleta no valor de 200 reais. Uma bicicleta nova, no valor de 200 reais. Você escolhe. Você quer a bicicleta para ir para o serviço ou quer este carro? Com todas as despesas pagas, você não vai gastar nada. O que você acha? O cego, o surdo vai dizer, não, eu quero a bicicleta. Sim, eu não quero o carro. Eu não sou ambicioso, não sou ganancioso. Eu quero a bicicleta. Meu irmão e minha irmã, é claro que você vai querer o carro. Ele está dando para você. Você não vai ter despesa.
Veja, vai passear com a família, vai para a igreja com a família, vai para o trabalho, vai para a igreja com o carro e leva a família, vai para o trabalho, de carro, carrão. Você vai querer a bicicleta ou o carro? Você vai querer o carro. Não vai querer a bicicleta. Tem essa diferença? Mas no reino dos céus também tem essa diferença. E a diferença é muito grande. É como você transgride os menores mandamentos e lá vai andar com uma bicicleta nova. Vai andar com uma bicicletinha. É uma comparação que eu estou fazendo. Não sei como vai ser, mas Jesus alertou em ser menores e maiores. É porque transgride os menores mandamentos. Então existe diferença de mandamento, mandamentos grandes, mandamentos pequenos, e quem cumpre e quem não cumpre, quem ensina da forma errada, são pecadores. E se é tudo igual, um pecado grave, um pecado leve é tudo igual, então Jesus está pregando o erro. Jesus está pregando uma mentira. É isso? Não, Jesus está pregando uma verdade. Então lá existe essa diferença. Você vai andar com uma bicicleta nova e o outro vai andar com um carrão. Aqui faz uma diferença muito grande, ou não vai fazer? Lá, muito mais. É só uma ilustração para você entender que existe uma hierarquia no reino dos céus. E Jesus disse, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Às vezes um rico aqui, muito rico, lá ele vai ser pobre. E um pobre que não tem nada, um coitado, vai ser rico, muito rico. Vai inverter a situação. Pois o patrão vai ser o empregado, e o empregado vai ser o patrão. É, meu irmão. Então, existem essas diferenças. Muitos pregam que não, estão ensinando o erro em nome de Cristo. E quantos estão ensinando? Agora, voltando àquele detalhe dos objetos, meus irmãos, das coisas que são uma maldição, um interdito dentro da sua vida, da sua casa. Um vício, um objeto, um livro, qualquer coisa que você possa ter de uma falsa religião, você tem que destruir, eliminar da sua casa, da sua vida, para que você possa vencer os inimigos, os adversários. Senão Deus não vai estar com você. Não tem vencido, por quê? Porque tem alguma coisa errada, um interdito, um impedimento, um bloqueio. E aí, os espíritos, os demônios estão lá. Não querem sair, não vão sair enquanto você não tirar essas coisas. Não quebrar, não queimar, não destruir. Essa pregação pode atrair o ódio, a raiva, sim, de muita gente falsa que está ouvindo, que pertence a essas falsas religiões. Mas nós temos que pregar a verdade. Sim, a verdade em nome de Cristo. Muitos não têm coragem ou têm medo, mas nós não temos. O apóstolo Paulo, os profetas, os discípulos de Cristo não tinham medo. Veja, Paulo em Éfeso, por exemplo. Eles faziam pilhas, lá em Efésios aconteceu isso, faziam pilhas e pilhas de livros, e chegou a somar 50.000 moedas de prata, um valor altíssimo, de tantos livros que eles queimaram. Os que se converteram das idolatrias, das falsas religiões que tinha lá em Éfeso, magia branca, magia negra, bruxaria e tudo quanto é espécies de falsas doutrinas, esoterismo, ocultismo. Eles pegaram aqueles livros, fizeram um montão e meteram fogo, fizeram a coisa certa, tiraram aquela coisa maldita da vida deles. É isso que você deve fazer. Às vezes tem um livro lá, você está entendendo? Que é de uma falsa religião, que não é a Bíblia Sagrada. É de uma outra religião, prega outra coisa, contrário ao Evangelho. Meta fogo, tira da sua casa, rasgue, queime. Eles fizeram isso. E houve uma revolta lá em Éfeso. Não desta vez e da outra, de uma outra em que existia lá uma tal de deusa, que eles chamavam de deusa, Diana, em outra tradução, Ártemis, era a deusa dos Efésios. Eles faziam templos, miniaturas, um tal de, não lembro agora o nome dele. Ele era um artífice e fazia aqueles templozinhos, e muitos seguiam a profissão dele, faziam o templo daquela deusa, falsa deusa, e caiu do céu. Provavelmente era um meteoro, alguma rocha que caiu do espaço, em forma de uma imagenzinha. Sim, uma rocha deve ter caído lá. É provável que seja isso, porque, nossa,
Deusa Diana, ela que caiu do céu. E esse apóstolo Paulo está contaminando todo mundo, está tirando a nossa fé. Vamos cair no descrédito. O que eles fizeram? Começaram a perseguir o apóstolo Paulo e os irmãos que estavam com eles, porque as pessoas estavam se convertendo e abandonando essa idolatria. Então houve uma perseguição, eles tiveram que sair de lá. Mas converteram muitos efésios para que até tem uma carta aos efésios que ele escreveu. Então naquela época que ele esteve lá, por mais vezes, mais uma dessas vezes, houve essa confusão na cidade. E tentaram pegar ele, confusão geral, por causa dessa falsa deusa. Sim? O que eles faziam? Eles abandonavam, destruíam essas coisas, porque sabiam que era falso, contaminava o seu lar, sua vida. Os demônios. Sim. O nome lembrei, o nome desse homem era Demétrios. Sim, Demétrios, se eu não me foge a memória. Ele, com os outros artífices da minha profissão, montaram essa confusão toda. Então, onde o apóstolo Paulo, onde os pregadores de Cristo, eles iam, convertiam o povo, porque era a pregação ungida, poderosa. E eles jogavam fora e queimavam as coisas que eram contrárias à lei do Deus Altíssimo. Faz-me lembrar também, irmãos, esta pregação, quero dizer a você, que faz-me lembrar agora, o Espírito Santo fez-me lembrar agora, de um fato que aconteceu, e esse é muito importante eu falar para vocês, além daquele tapete. Quando eu era jovem e morava na casa dos meus pais, estava no caminho de Deus, nessa época, eu e meu irmão, nós seguimos o caminho de Deus num grupo carismático de oração. Aconteceu que nós tínhamos um vizinho, ele fazia uns artesanatos, ele trabalhava com vidro, fazia uns artesanatos em vidro, fazia para vender. Trabalhava numa vidraçaria. Ele tinha essa habilidade, como esse Demétrios aí, lá de Éfeso. E ele era evangélico, ele e a família dele era evangélico, da Assembleia de Deus. Não era cumpridor, ele não era cumpridor, mas era evangélico, ia na igreja e tal. E tinha essa profissão, trabalhava na vidraçaria. E ele fazia artesanatos pequenos, de vidro, alguns objetos artesanos. Meu irmão, ele pediu a ele que fizesse uma capelinha de vidro bem bonitinha, e que colocasse ali a imagem de Nossa Senhora e São José, a mãe de Jesus e o pai de Jesus, padrasto. São José, Maria e José, e o menino Jesus, uma imagenzinha de uma criança no colo. Essas duas imagens, essas três imagenzinhas, colocasse naquela capelinha de vidro bem bonitinha, decorada. Ele falou com ele, e ele fez essa capelinha. E colocou essas imagenzinhas, duas imagenzinhas. Uma de Nossa Senhora e outra de São José e o menino Jesus. Colocou nessa capelinha, fez bem bonitinha. E no dia aí que ele trouxe, e chegou na porta da nossa casa, quando ele chegou na porta com a capelinha, eu estava na cozinha, e meu irmão veio chegando para receber e pagar ele. Quando ele chegou na porta, o Espírito Santo falou no meu coração. Essas imagens que estão nessa capelinha, é da macumba, é do saravá, é do espiritismo. É do espiritismo. É contaminado. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Revelou. Daí, antes que ele entregasse e fosse embora, eu disse a ele, o nome dele era Moisés. Moisés, aonde você comprou essas imagens aí? Para botar nessa cavelinha.
Sabe o que ele disse? Eu comprei na casa da macumba, da estatueta. Está confirmado. Eu não sabia. Eu fiz essa pergunta, porque o Espírito Santo me falou. Revelou, casa da estatueta, da macumba, onde eles vendem tudo quanto é objeto de espiritismo, de despacho, macumba. Essas falsas religiões, do candomblé, e são tantas ramificações do espiritismo. Até esse espiritismo de mesa branca, esse espiritismo que parece ser bom, de Allan Kardec, e não sei mais quem aí, tá entendendo? Espiritismo, invocação de mortos, paz, incorporação, falsa religião. Espiritismo é coisa antiga. Já lá do tempo dos pagãos, quando Josué, com o povo de Israel, destruiu aquelas nações, esses povos lá eram espíritas também. O espiritismo é coisa antiga. Invocação de mortos. Deus proibia essas práticas, porque eles estão sendo destruídos justamente por causa dessas práticas, dessas falsas religiões. Então, eles fazem essa diferença. A mesa branca, não. O demônio se transforma em anjo de luz, está enganando muita gente. Meus irmãos, era um objeto, era um interdito, um objeto maldito que estava querendo entrar dentro de casa. Meu irmão não sabia. Meu irmão estava seguindo o caminho de Deus também, mas não foi revelado a ele, foi revelado a mim. Então, meu irmão pegou, mas destruiu. Sim, destruiu. Eram ícones pequeninos, mas estavam contaminados. Porque lá eles contaminam essas coisas. Sim, essa gente. Então, Deus impediu dessa desgraça entrar dentro de casa. Meus irmãos e irmãs, quantas desgraças têm entrado na vida das pessoas, de muitos crentes e católicos, através de falsas religiões, falsos pastores, pregando mentira em nome de Cristo. Sim, torcendo e deturpando a palavra de Deus com falsos ensinamentos, com ensinamento errado, pegando literalmente a palavra de Deus. Quantas religiões vão se formando, quantas igrejas vão se dividindo por causa de tradução e de interpretação da Bíblia. É por isso que se dividem. Tem as pessoas sinceras, tem os evangélicos sinceros, tem os católicos sinceros, tem. Mas tem muitos que não são sinceros, são falsos, infelizmente. Tanto no catolicismo como no meio pentecostal e evangélico. E nas religiões pagãs, religiões do mundo, falsas religiões. São milhares de tipos de religiões, falsas religiões. O mundo todo tem contaminado. Sim, até mesmo, principalmente, todas as igrejas, com suas falsas doutrinas, com seus objetos malditos, e vai entrando na vida das pessoas, dos crentes e dos católicos, vai contaminando a família, e por isso há tanta confusão. Já ninguém sabe mais quem está com a verdade. E é certo, ou é errado, ou é esse ou aquele. Gente que se batiza tantas vezes, sai de uma, vai para outra, sai de outra, vai para outra, e batiza uma, e duas, e 10 vezes, e achava que essa é a certa, e não era. Essa outra é a certa, não era. Meu irmão e minha irmã, as pessoas estão confusas, estão perturbadas, já não sabem o que é certo e o que é errado, quem está certo, quem não está, se essa é a igreja de Cristo ou se não é. A igreja de Cristo, ela é espiritual, na verdade. Ela está lá, está aqui, está em todo lugar, é espiritual. São feitos por pessoas sinceras, pessoas que verdadeiramente guardam a palavra de Deus no coração, praticam a palavra de Deus, e não se contamina com o mundo. Essa é a igreja de Cristo. Se você está contaminado com o mundão, você está cheio de interdito na sua vida, seus caminhos, na sua casa. Então, coisas externas precisam ser destruídas, que são de falsas religiões. Sim, que não são religiões cristãs. Não estão de acordo com a palavra de Deus. Muitas coisas e objetos. E tem o pecado interior, como Acã, ele tinha o pecado da avareza, o pecado da ganância, o amor ao dinheiro. Estava lá no coração dele.
Se esse pecado da cobiça, do amor ao dinheiro está no coração, no seu coração, você precisa remover isso antes que seja tarde. Senão você não vai ser queimado no vale de Jacó, você vai ser queimado do outro lado. Se continuar carregando essa iniquidade, ambição, desejo de ficar rico. E, a ponto de lograr, muitos logram, roubam e logram em seus trabalhos desonestos para ganhar dinheiro. Logram. Pecado da desonestidade, pecado do amor ao dinheiro. Quando alguém logra alguém, o cliente está com o pecado da desonestidade. Vai se perder. Esse mal, é preciso remover isso. E nos meios de comunicação, às vezes você não tem imagem, não tem ícone nenhum, nem sagrado e nem contaminado. Estou falando dos contaminados. Você está entendendo? Mas não tem imagens, não tem nada, nem cruz não tem. Às vezes é uma casa de evangélicos, não tem. Não admite cruz, não admite texto, não admite imagem, ícone, nada. E admite algo pior, que é a pior idolatria, que prega o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses e na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, Efésios, por exemplo. 5, 6. Ele diz, a idolatria, ali naquele versículo, a idolatria que atrai a ira de Deus é essa. A avareza, a ganância, a cobiça, os maus desejos, prostituição, adultério, os pecados da carne, profanação da sexualidade, imoralidade sexual. Isto é a idolatria que atrai a ira de Deus sobre o mundo, sobre os rebeldes. É o que ele diz, apóstolo Paulo. Pior idolatria. Você está entendendo? A imoralidade dos crentes, dos evangélicos. A imoralidade sexual é muito pior do que você ter uma imagem, e essa imagem, ela é uma imagem não sagrada, mas um ícone, mas uma imagem que foi profanada, uma imagem que foi contaminada com feitiçaria, bruxaria. Está entendendo? Tem aquela imagem, tem demônio ali, mas o demônio às vezes pode estar dentro de você. Sim, não está fora, está dentro de você. Pior ainda. É o que o apóstolo Paulo pregava. Está escrito. Você está ouvindo? Confere na sua Bíblia. Você está entendendo? A idolatria que atrai a ira de Deus. E aí muitos crentes hipócritas, falsos, condenam os católicos. Porque você assiste, porque sou idólatra, generaliza. Os católicos já está o quê? Cometendo o pecado da difamação, da calúnia. Que é pior. Está lá dentro. Jesus disse, pecado é o que entra pela base, o que sai de dentro do homem. Difamação, a calúnia, a insensatez, o homicídio, sai de dentro do homem. Isso é que contamina o homem. Está lá dentro, aí difama, julga, condena, enquanto que ele e a família estão lá, as crianças no videogame, que é uma desgraça para a juventude, para as crianças. Videogame, esses jogos, essas coisas feitas por gente viciada, gente satânica. Sim, e dão de beber essa iniquidade através desses jogos, contaminados, as crianças, os jovens. Pior, que idolatria horrível é essa, esses jogos. Sim, desenhos animados da Bíblia Sagrada. Dê isso ao seu filho, eles vão adorar. Dê isso aos seus filhos. Tire o videogame, esses jogos horríveis, essa idolatria do demônio, criada e feita por gente homossexuais, pedófilos, satânicos, gente que tem comunhão com Satanás. Também na música, mesma coisa. São gente contaminada. O demônio inspira e eles fazem. E aí é tipo de um evangelho falso, destruidor. E destrói as crianças, os jovens.
Por isso o mundo e a igreja está desse jeito. E aí tem o celular, né? E tem a televisão também. Televisão. O que você assiste? Que programação que você está assistindo? Que programação é essa do mundão? Olha que demônio, que desgraça está entrando na sua casa. Através dessas programações do mundo. Falsos profetas do mundo. Está cheio. Mas existe coisas boas para assistir? Existe. Você tem que fazer essa separação. Classificar. Você tem que ter o discernimento de Deus para saber se classificar. Músicas mundanas, músicas dos insensatos. É a pior idolatria que existe. Olha a letra, olha a melodia. Essa desgraça que entra pelos olhos e pelos ouvidos dos jovens, das crianças. Aí vocês permitem, seus filhos, vocês também gostam de ver isso? Estão contaminados. Por isso o apóstolo João disse, não ame o mundo nem as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, não está nele o amor de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é o desejo dos olhos, que gosta de ver, coisa ruim, coisa feia, coisa imunda. A soberba da vida, o orgulho, a soberba, quanta gente orgulhosa, quanto católico e crente e liderança soberbo, orgulhoso. Isso é que é mundo, isso é que contamina. Mas aquele que guarda a palavra de Deus viverá eternamente. Tiago também fala, Tiago 4, versículo 4. Ele chama de adúlteros, em outra tradução, traidores, infiéis. Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Você não sabe disso? Está lá. Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Inimigo. Lembra de Acã? Ele se fez inimigo de Deus. O que aconteceu com ele? Mundo. Coisas do mundo. Novelas, filmes, jogos. É mundo? É coisa do mundo. Né? E se você é crente, é católico, participa de orações, tem algum cargo na igreja e permite isso na sua casa, aos seus filhos, você é responsável. Sim, às vezes você não gosta, não assiste, não vê, mas permite esses interditos, essas maldições, contaminar, sim, e destruir o caráter, a moralidade, o coração de seus filhos, de suas crianças, de seus jovens. Vocês estão permitindo o mal entrar dentro da vossa casa. E daí, como é que vocês vão vencer os inimigos, adversários? Nunca vão vencer. Deus disse a Josué e disse aos anciãos, eu não estarei convosco, vocês serão derrotados pelos inimigos, se não remover o pecado, o interdito, a iniquidade que está aí no acampamento. Vocês vão descobrir e destruir e queimar. Quando vocês fizerem isso, daí sim eu estarei convosco e vocês vencerão todos os inimigos. Porque eles eram fracos, eles não dariam conta de destruir 7 nações, mais fortes e poderosas do que, precisariam do poder, da força extraordinária de Deus. Nós também precisamos da força e do poder extraordinário de Deus. Precisamos remover esses ícones, essas iniquidades, essas concupiscências, essas coisas malditas e falsas religiões que estão em nosso ambiente, na nossa casa, certo? Essas coisas, até livros, revistas, qualquer coisa que seja profana de uma falsa religião, queime e destrua. Faça uma limpeza. Faça isso na sua casa, na sua vida. E, principalmente, no seu coração interior. Tenha uma conversão verdadeira e sincera. Sim, conversão verdadeira e sincera. Daí você vai vencer todos os adversários. Eles serão colocados como lama debaixo de seus pés. E você não vai ter medo de nada, coisa alguma. Sim, já como a gente prega a palavra e evangeliza, tem gente dessas falsas religiões, da bruxaria, e ameaçando. Eu mando pregações para muita gente. Então, ameaçando, dizendo que vai mandar encosto, espírito, vai fazer macumba para acabar comigo. Eu disse a eles, ou a elas, essas bruxas e bruxos,
Vou mandar a minha foto, veja, a minha foto feia. Vou mandar e você põe lá no seu despacho. E mandei. Você está entendendo? O demônio, quando vê a minha cara feia, tem que cair no desespero, porque ele me conhece. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. E disse mais, vai voltar para você toda a macumba, toda a feitiçaria, todo o trabalho. Eles são orgulhosos, acham que tem poder, e tem, contra aqueles que estão nas trevas. Se você anda nas trevas, sim, o demônio tem poder sobre a sua vida e seus caminhos. Por isso há tanta gente destruída, tantos casamentos, tanta gente morta, tanta gente se perdendo, tanta doença, enfermidade, tantas desgraças. Ande com Deus, tenha comunhão sincera com Jesus Cristo, Espírito Santo, e você vai ver. Remova todos os interditos, todos os objetos, coisas malditas de dentro de você, pelo sangue, pelo nome de Jesus Cristo e da sua casa. Então você vai ver que os demônios, os espíritos, vão ficar com medo de você. Eles não têm poder. Então eu disse, vai voltar, esses espíritos vão voltar, e vão acabar com você. Você precisa se converter. Porque eles vieram, e quando me viram, esse aí, meu irmão. Por isso você precisa andar sinceramente no caminho de Deus. Se você não andar, a sua vida vai ser arrebentada. Ande com Deus, ande com Jesus Cristo, seja sincero. Guarde a palavra de Deus no coração, não é só na cabeça. Aí você será um vencedor. Amém? Josué, os anciãos, o povo de Israel, Deus disse, ataque, capítulo 8 de Josué. Ataque Rai, eu entreguei ela nas vossas mãos. E eles fizeram isso. Atacaram Rai, destruíram a cidade. Tomaram todos os bens que eles tinham, acabaram com eles. Veja, inimigos fracos, mas que por causa de um interdito, de uma maldição, por causa de ouro e prata e uma veste babilônica, eles perderam cerca de 36 soldados e perderam a presença de Deus. E se eles não obedecessem, não fossem sinceros, não teriam conquistado a terra de Canaã. Deus quer que você conquiste, que nós vencemos os nossos inimigos, mas precisamos ser fiel à aliança. Sim, ter essa intimidade com Deus e ser sinceros. Remover todo tipo de vício, de pecado e de iniquidade da nossa vida. Se esforçar, oração, jejum, penitência, estudo da palavra de Deus. Daí nós vamos vencer. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família.